Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, sou responsável pela operação do EQC no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas não só aos participantes, mas também ao Mário Harada, que hoje está conosco pela primeira vez. É um prazer estar trazendo a Optus, um parceiro que já tem aí uma longa experiência de mercado, mas um parceiro novo dentro dos parceiros EQC aqui no Brasil. Então, uma grande satisfação tê-lo conosco, Marcos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, a parte de Lean IT, como a gente pode utilizar desse modelo, dessas boas práticas, dessas dicas que o Lean nos traz dentro da área de tecnologia e como isso pode ajudar no dia a dia das operações. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, esses primeiros slides, só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente está trabalhando hoje, né? O portfólio do EQC, ele foi reformulado. A gente tem uma nova, vamos dizer, uma nova visualização dos produtos do EQC. Eles foram remapeados frente a um framework internacional chamado ECF, que é o E-Competence Framework. Esse framework, ele entende a área de tecnologia como 5 grandes domínios, que vocês estão vendo em tela agora: a área de Manage, a área de Plan, Build, o Run e o Enable. O que a gente está trabalhando hoje é vamos dizer assim, uma linha de certificações dentro da área de planejamento. A gente entende como uma área mais ligada à sustentabilidade. E dentro desse contexto, o EQC tem, vamos dizer assim, 3 produtos que se enquadram, que se encaixam dentro dessa área, que é o Green IT, o Lean IT e o DevOps, aqui no slide número 3. Então, dentro desse contexto, o nosso foco da apresentação hoje é a área de Lean, e aí daqui para frente eu passo a palavra para o Mário. Mário, seja muito bem-vindo, eu vou ficar no mute também, estou acompanhando daqui, qualquer coisa a gente retoma e volta a se falar de qualquer forma ao final. Seja muito bem-vindo no nosso grupo de palestras aqui. Obrigado, Milena. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto extremamente interessante para o mundo do desenvolvimento de software. Quem é a Optus, né, que vai estar em parceria com o EQC nessa jornada para falar sobre Lean IT e sobre cursos associados à área? Nós somos uma empresa extremamente especializada em melhoria de processos e gestão de projetos. Tá? Temos uma larga experiência em Lean, Lean IT, Six Sigma, processo para gestão de projetos e planejamento estratégico. A gente colocou o nosso site aí nesse slide para que vocês possam ter mais informações sobre a empresa. Né? Bom, o tema de hoje, nós vamos falar sobre Lean IT, as questões de produtividade e redução de custos no desenvolvimento de software. Tá? Nós vamos começar falando sobre a agenda. Qual que é o nosso grande objetivo aqui? Nós vamos falar sobre 4 grandes blocos. Conceito de Lean IT, alguns princípios básicos associados ao conceito, algumas ferramentas e falar sobre o desenvolvimento de software e qual que é o impacto do uso dessas ferramentas na questão de produtividade e redução de custos. Tá? Bom, nós vamos começar falando aqui sobre o principal desafio existente em organizações de TI. Qualquer organização pode ser uma empresa como um todo ou uma unidade dentro de uma outra organização. A gente sempre sabe, para quem gerencia projetos, que a gente tem a restrição tripla que existe quando você vai gerenciar um projeto de desenvolvimento de software. O cenário é o seguinte: nós temos que atender o desenvolvimento de um sistema sempre respeitando prazo, custo e escopo, tá? E fazendo sempre entrega com qualidade. É comum quando a gente altera uma dessas restrições ter impacto em outras duas. Por exemplo, se altera o escopo, consequência imediata em prazo e custo envolvido. Essa tríade, por si só, é um grande desafio para qualquer organização. No entanto, quando a gente fala em gerenciamento de projetos de desenvolvimento, a gente encontra com outras características que levam uma organização de TI a ter percepções internas e externas. O que vem a ser esse tipo de percepção? Toda organização de TI tem uma visão própria sobre si mesmo. Né? O que acontece dentro dessa organização com as pessoas que trabalham lá dentro? Elas já passaram ou passam pela chamada síndrome do bombeiro. Vive constantemente apagando incêndio de projetos em produção ou em desenvolvimento. Sempre surgem coisas extremamente urgentes. É comum iniciarmos projetos com requisitos indefinidos. E durante o desenvolvimento
desses projetos, sempre aparecem outras prioridades que tiram o foco do projeto em andamento e tiram o foco da equipe. Conflito de prioridade muito alto. O que acaba acontecendo em geral é uma penalização da equipe do desenvolvimento. Da organização como um todo, né? A principal penalização que a gente vê é a jornada extra. E a gente sempre vê a jornada heróica e o herói surgindo dentro das equipes para dar conta de tudo que acontece no desenvolvimento de software. Para complicar mais ainda, quando você termina o seu projeto, em tempo de implantação, você descobre que os dados não possuem a qualidade devida, que leva a resultado insatisfatório de quem está recebendo aquele seu serviço e seu produto. Não por causa do produto desenvolvido em si, mas por causa da resposta que é dada devido à qualidade dos dados. E tudo isso aí ocorre em cima de um orçamento restrito. Se a gente analisar bem, um pouquinho mais a fundo, na essência o que a gente percebe é que existe uma falta de alinhamento entre a TI e as estratégias de negócio. Tanto os clientes internos quanto aqueles externos, quando eu falo de organizações sempre voltadas para desenvolvimento de software. E qual que é a visão externa que a TI possui, que as outras organizações olham para as organizações de TI? Tudo é sempre muito complexo, todo o desenvolvimento é demorado, né? Toda a equipe de TI parece que ela tem foco único e exclusivamente em questão de tecnologia. Sempre fala assim, arquitetura, vamos olhar os nossos servidores, linguagem X, Y, Z. Tudo que vai ser desenvolvido pela organização de TI é muito caro. E tudo que se desenvolve nem sempre se integra aos outros sistemas, causando um caos na entrada e na implantação do sistema. E mais ainda, quem está de fora fala que a TI não tem uma linguagem alinhada ao negócio que se desenvolve, ou ao negócio que se pediu um produto ou um serviço. O que a gente pode fazer com relação a esse tipo de contexto, ao que acontece em campo? Que tipo de estratégia que a gente pode tomar para melhorar esse tipo de conflito que existe entre visões, a visão interna e a visão externa? Uma estratégia que a gente pode ter é estabelecer um alinhamento inicial da cadeia executiva até a cadeia da operação propriamente dita e entre as organizações que existem dentro de uma grande organização. Ou seja, aqueles departamentos pares que servem de ajuda para atingir um dado fim dentro de uma empresa. Tá? O que a gente tem que buscar? Fica bem claro que a gente tem que buscar o valor que o cliente exige. Aquilo que realmente ele entende que vai resolver o seu problema. Fazer certo da primeira vez e rápido, que é o que sempre existe. Se a gente olhar o cenário que foi mostrado aí atrás, eles querem rapidez e corretude naquilo que é entregue, além de um alinhamento muito forte. O que a gente percebe é que um ponto de atenção estratégica é sempre estar em reduzir os desperdícios que a gente tem durante o desenvolvimento de software. Para quem trabalha muito nessa área, a gente sabe que tem muito retrabalho por erro, tá? Retrabalho por falta de entendimento. E, em geral, o que a gente percebe é que quando se gerencia um projeto, a gente acaba gerenciando os riscos do projeto e não gerencia o projeto de forma adequada, tentando atingir o valor que o cliente precisa para o negócio dele. Bom, nessa linha de redução do desperdício, ser eficiente, fazer certo, a gente vai entrar com o conceito de Lean, que é o tema central da nossa palestra de hoje aqui. O que é que vem a ser Lean de fato? A gente entende que é o conjunto de conhecimentos cuja capacidade está em eliminar os desperdícios continuamente e resolver o problema de maneira sistemática, sempre com o engajamento das pessoas. Todos dentro da cadeia da empresa tem que estar envolvido dentro dessa filosofia de trabalhar extremamente engajada, visando eliminar desperdício e ser extremamente eficiente. É claro que quando a gente entra com um conceito novo dentro da empresa, isso implica em repensar a maneira como se lidera, gerencia e principalmente desenvolve as pessoas, porque é necessário um envolvimento muito forte do conjunto de pessoas dentro de um projeto de desenvolvimento de software. Tá? Bom, e o que vem a ser a Lean IT? É você pegar e estender todos os princípios do Lean Manufacturing e Lean Services para o desenvolvimento e gerenciamento dos produtos em TI. Tá?
O Lean começou na produção e na manufatura, e depois passou a ser uma estratégia global para aquelas empresas que já atuam na área do Lean. Hoje está nas mais diversas áreas. Está na construção, está na área de serviços, está na saúde e vem aparecendo agora na parte de TI. Tá? Vamos explicar agora na sequência a origem do Lean Manufacturing, contar um pouco da história de onde é que veio e quais os impactos que trouxe para a indústria a utilização do conceito do Lean. Tá? Bom, vamos lembrar um pouco do início da produção industrial. Carro, por exemplo. Né? A produção era artesanal, construía-se um carro por vez, né? E um grupo de pessoas era responsável pela construção do carro como um todo. Tá? O que acontecia durante todo esse processo de produção? Os carros não saíam exatamente iguais, tá? E não saíam com as mesmas características, inclusive de qualidade e de motor. Olhando essa característica, no início do século XX, Henry Ford colocou o conceito de produção como linha de produção, buscando produtividade e aumentando a escala, certo? Ele padronizou todas as etapas de produção e também começou a vender produtos padronizados. Quando se queria um carro, era um carro de cor X com motor de característica Y. É claro que aumentou muito a produtividade e a escala de venda também, porque ele estabeleceu uma linha de produção bem comportada. Já em meados do século XX, o mundo percebeu a evolução da indústria automobilística japonesa. Tá? Houve um salto enorme na parte de produção. E o que acabou acontecendo? Modelou-se esse sistema de produção japonês para introduzir o conceito de Lean Manufacturing. Tá? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria bélica americana ela sofreu um grande avanço, porque ela precisava produzir em larga escala e com muita qualidade. Você imagina produzir armamento, mísseis que não tivessem qualidade e que não fossem produzidos a uma velocidade boa para a guerra. Então, os Estados Unidos investiram muito em pesquisa e consultores para a melhoria da produção. Um desses estudiosos americanos, o Deming, ajudou muito nesse processo. Quando terminou a guerra, o Deming ofereceu uma proposta à indústria americana dos seus conhecimentos para alavancar a indústria americana, só que não teve muito retorno. Nesse período pós-guerra, durante a reconstrução japonesa, a indústria automotiva japonesa começou a experimentar novos módulos e modelos de produção baseados na redução de desperdício. As três grandes figuras associadas a essa revolução são esses três senhores aí, o Taishi Ono, Shigeo Shingo e o Eiji Toyota. Tá? Durante essa fase desse experimento, desse novo tipo de produção, Deming acabou se juntando a essa equipe, tá? E passando alguns dos conhecimentos. A utilização desses conhecimentos da indústria japonesa associada aos conhecimentos de Deming alavancou a indústria japonesa, levando ao que a gente hoje conhece como o Toyota Production System, o TPS. Todo esse conhecimento foi incorporado por outras indústrias japonesas na década de 60 e 70. Tudo sempre com foco na eliminação de desperdício. Tá? Bom, o que significa o Toyota Production System? A gente tem alguns princípios chaves. Primeiro, o TPS, o Toyota Production System, ele se valeu de uma mudança de paradigma. O foco não era entregar o máximo possível como era feito na linha de produção de Henry Ford. E o foco era, basicamente, reduzir o desperdício, remoção de desperdício e reduzir a proporção de atividades necessárias durante a cadeia produtiva. O princípio-chave, antes, no início do trabalho do TPS, eram dois métodos bem conhecidos hoje, que é o Just-in-Time e o JIDOCA. A gente vai explicar um pouco mais adiante. Mas só para dar uma pincelada no conceito, Just-in-Time produzir exatamente na hora que é necessário, com a quantidade que for precisa para aquele momento. E o JIDOCA é você fazer um grau de automação com um toque humano, né? O método fornece às máquinas e aos operadores a capacidade de detectar quando ocorre um erro e interromper essa produção quando for necessário. Hoje, o princípio-chave está muito voltado em respeito às pessoas e no trabalho de melhoria contínua. Melhorar continuamente o processo envolvido durante a produção
de produtos ou serviços. Tá? Os conceitos chaves hoje, eles estão voltados para essa lista que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Incrementar o valor entregue ao cliente, a gente vai explicar mais adiante o que significa esse valor. Tá? Toda e qualquer melhoria feita no seu processo, ela é feita em pequenos passos e de forma muito rápida. Por isso que tem que ser contínua. À medida que você vai trabalhando, seu processo, ao longo do tempo, ele vai alcançando a excelência. Um outro ponto importante é o diminuir pico e vale na produção. O vale na produção significa quando você não tem muito a produzir e a sua equipe começa a parar durante a linha de produção. Isso a gente vê bastante em software, quando projetos são terminados ou não tem projetos entrando na equipe de desenvolvimento, algumas pessoas ficam no vale de produção. O outro conceito-chave é a redução de desperdício, que a gente já vem falando, e a gente vai enfatizar isso mais adiante, o que é o desperdício. Tá? Nós temos que envolver todos durante o processo de desenvolvimento, desde a cadeia executiva até a operação propriamente dita. Quando a gente fala no envolvimento de todos, significa que nós temos que desenvolver as pessoas que estão envolvidas nesse processo, porque faz parte deles entenderem profundamente a essência da produção. Tá? E o foco é sempre em metas a longo prazo, mas sempre trabalhando com melhoria contínua durante todo o processo de desenvolvimento. Tá? A essência do Lean significa a entrega de valor, como eu já falei. A transformação significa alinhar as atitudes no trabalho que faz com que a gente tenha um comportamento desejado em busca sempre de uma eficiência, em busca de qualidade e melhoria contínua. Por que a gente vai fazer tudo isso aí? Uma razão bem simples. Você vai satisfazer o seu cliente, vai trazer valor estratégico e valor financeiro para a sua organização. A gente tem falado bastante em desperdício. Eu vou pontuar aqui quais são os desperdícios básicos que foram levantados durante todo esse tempo da evolução da metodologia Lean. Tá? Como sempre falei, um dos focos é eliminar os 3 desperdícios. A classificação que a gente hoje tem dos desperdícios são 3. A gente é utilizado na literatura 3 nomes japoneses: Mura, Muri e Muda. Mura: falta de regularidade e desbalanceamento durante a produção. É aquela história que foi falado no slide anterior dos picos ou dos vales de produção. O ideal é que se tenha uma produção, um desenvolvimento de software nivelado com relação ao conjunto de atividades que vão ser desenvolvidas, para que a gente não tenha problemas de excesso de atividades durante o desenvolvimento de software, fazendo com que as pessoas entrem em jornada extra de trabalho, ou tenham vales ocorrendo com que pessoas fiquem com tempo ocioso durante o desenvolvimento de software. Nós não podemos ter um MURI, uma sobrecarga de atividades. Conforme explicado, toda sobrecarga ele causa um desgaste, uma sobrejornada. Desgaste nas pessoas envolvidas e sobrejornada durante a produção. E nós temos também o conceito de muda, que é o conjunto de atividades que não vão agregar valor ao tempo de produção do desenvolvimento de software. Nós temos alguns tipos. Nós temos o tipo de superprodução, atividades que não agregam valor, que são transportes, esperas, processamentos, estoques, movimentações, correções e criatividade inaproveitável. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conjunto de desperdícios que ocorrem. Tem um conceito extremamente importante aqui, que é o seguinte: o que a gente entende da relação desses 3 tipos de desperdício? A gente entende que toda mura cria um muri, que vai anular os esforços anteriores que reduzem uma muda. Ops, vamos lá, vamos explicar isso para vocês aqui. Voltando para o slide anterior. Uma mura cria um muri. Toda falta de desbalanceamento pode criar uma sobrecarga, e ele vai criar. Se você está num vale ou se você entra depois numa superprodução, você vai causar uma sobrecarga de atividades na linha de desenvolvimento de software. E todo esforço que você fez com relação a Mura e Muri,
vai reduzir os impactos numa muda. Necessariamente você vai ter um conjunto de desperdício por causa dos dois tipos de desperdícios anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de desperdícios que não agregam valor. Então, a estoque, superprodução, a espera, o transporte, superprocessamento, movimentação e defeito. O que eu vou fazer aqui no próximo slide é fazer um paralelo do Lean Manufacturing com o Lean IT. Tá? Vamos lá, do estoque. Na manufatura, é você ter matéria-prima estocada, esperando para ser trabalhada para gerar um produto. O que significa um estoque na área de TI, na área de desenvolvimento de software? É excesso de informação causando problema de inconsistência. Será que você já viu alguma empresa que tem muita informação e existe uma inconsistência, pequena que seja, mesmo aquelas que possuem gerência de configuração? As pessoas acabam lendo um conjunto de informações e fazem inferências e acabam causando inconsistência com relação ao trabalho que vai ser desenvolvido. Tá? Causa problemas de entendimento. Um outro tipo de estoque é você ter trabalho em backlog. Imagina uma equipe de suporte e manutenção que tem um conjunto de chamados a serem atendidos. Aquele conjunto de chamados a serem atendidos, e já com especificação de correção, caracteriza como estoque. Ou ainda, um outro cenário é você ter várias pessoas numa equipe de analistas de negócio ou equipe de requisitos que produziram muitos requisitos que estão à espera de um arquiteto ou de um implementador para fazer análise de todo aquele conjunto de requisitos. Como é que a gente elimina esse tipo de estoque? Mais à frente a gente vai dar uma olhada nisso aí. Superprodução. Quando você produz antecipadamente antes da demanda do cliente. Isso na manufatura. Né? Se você olhar a linha de produção do Henry Ford, você produzia vários carros, deixava eles no pátio, esperando que o cliente viesse a comprar. Como é que se caracteriza isso em TI? Você tem excesso de e-mail, né, produzido com relação a um dado trabalho e com relação às decisões que têm que ser tomadas durante o ciclo de desenvolvimento de software. Você tem muita funcionalidade que foi implementada e que nunca foi sequer usada pelo seu cliente. Se você perceber, existem sistemas que estão em produção há muito tempo e se você dá uma olhada no log de atividades, você vai perceber que tem funcionalidades que são usadas muito poucas ou quase nunca foram usadas. Qual que é o outro tipo de desperdício que a gente tem dentro do Lean? Nós temos o delay. O que significa isso na manufatura? É uma espera do material para a produção. Vamos imaginar a linha de produção de carro lá. Num dado momento, estão precisando do chassi do carro, só que o chassi ainda não foi preparado. A equipe que está esperando o chassi está parada esperando. Essa parada da equipe, ela se traduz em quê? Numa espera e em desperdício de tempo. Como é que isso se caracteriza em TI? Uma queda de sistema, parou um sistema por 2 horas, tem um conjunto de pessoas que ficam esperando ele voltar, uma equipe de testes esperando pelo release, que vai ser liberado, ela está um dia esperando por um conjunto de problemas de desenvolvimento que não consegue fazer integração contínua, por exemplo. Né? Então, você tem um conjunto de espera de tempo pela equipe de testes para poder dar andamento ao desenvolvimento de software. O desperdício de transporte. Na manufatura, ela se caracteriza pela movimentação excessiva de material de uma localidade para outra. Imagina um parque fabril, onde os materiais têm que ser transportados de um galpão para o outro de forma frequente. Você acaba perdendo muito tempo, gastando combustível para poder dar andamento à linha de produção. Como é que isso funciona em TI? Dentro de uma organização de TI? Você tem uma troca excessiva de informação, um número excessivo de reuniões para uma tomada de decisão para que se consiga caminhar durante o desenvolvimento de software, para passar da etapa de desenho da arquitetura do software ou desenho da arquitetura da solução para ir para a implementação. Você tem um número excessivo de reuniões
para tomada de decisão de como que você vai fazer um planejamento de teste, um roteiro de teste, por causa de um conjunto de requisitos que ainda estão por ser definidos. Isso é uma característica de desperdício por transporte em Lean IT. E superprocessamento? Como é que se caracteriza isso na manufatura? Você vai realizar um conjunto de trabalhos que o cliente não necessita ter. Em TI, o superprocessamento ele vai se caracterizar por um conjunto de dados redundantes. Se você der uma olhada no ecossistema que existe em algumas empresas, existem dados que se repetem em vários sistemas. Isso traz um problema de consistência e de manutenção de sincronia extremamente alto. Você tem conjunto de relatório que nunca foi utilizado, mas está lá. Você tem conjunto de indicadores não utilizados que foram pedidos para construir, estão lá. É a caracterização do superprocessamento. Com relação a dados redundantes, eu já ouvi e costumo falar também que quando você tem dado muito redundante entre sistemas, os dados são imbatíveis. Um não bate com o outro. Olha o problema do superprocessamento. Vamos lá para a próxima caracterização de desperdício. Movimentação. Caminhada desnecessária, empacotamento, desempacotamento, isso na manufatura. Isso a gente consegue identificar facilmente em manufatura. E em TI, o que é o desperdício por movimentação? Você busca a busca constante por informação e a mudança frequente de prioridade que ocorre durante o desenvolvimento. Você acaba causando movimentação da equipe. Né? Você está numa linha de desenvolvimento de software de um sistema de missão crítica para uma dada empresa. De repente, surge uma prioridade, toda aquela equipe, ou parte da equipe que está em desenvolvimento de software, é obrigada a se deslocar para atender uma outra atividade que apareceu. Você acabou fazendo uma movimentação da equipe. O que acontece com a equipe? Ela é obrigada a fazer um setup de suas atividades, demora um tempo, resolve aquele problema, ela vai voltar para o projeto original, tem que fazer de novo o setup, pegar todo o contexto para continuar na linha do desenvolvimento. Bom, e o último desperdício aqui é o defeito. Esse é bem conhecido por nós na TI. É o conjunto de erros, bugs e informações inexatas que a gente acaba encontrando ao longo do desenvolvimento de software. Bom, quais são os princípios básicos que norteiam o Lean IT? Essa nova metodologia, essa nova forma de pensar o desenvolvimento de software, a nova forma de pensar a produção de um sistema de missão crítica dentro de uma empresa. Os princípios básicos são esses aí. A gente se apoiar na cadeia de valor, a gente vai explicar isso daqui a pouco no próximo slide. A gente tem um fluxo contínuo no desenvolvimento de software, baseando na filosofia just in time. Nós vamos ter que trabalhar com o conceito de produção puxada. Tá? As atividades elas vão ser ativadas quando o cliente fizer uma dada demanda. E, constantemente, nós vamos ter que buscar a perfeição dentro do processo e dentro do desenvolvimento do sistema de software. O que vem a ser a cadeia de valor? Que está dentro de um dos princípios básicos do Lean IT e do Lean Manufacturing. Cadeia de valor é a composição de todas as atividades para a produção de um serviço ou um sistema ou um produto para o cliente. Onde valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar, aquilo que vai resolver a dor naquele momento para resolver algum problema de automação dentro de uma empresa. Como é que a gente trabalha com esses dois conceitos de valor e cadeia de valor? Algumas atividades que são desenvolvidas durante o desenvolvimento de software, elas agregam valor ao serviço ou produto. Porque você está construindo uma funcionalidade dentro de um sistema ou construindo um sistema propriamente dito que vai resolver um problema que incomoda o seu cliente, tanto interno quanto externo. E existe um conjunto de atividades que elas não agregam valor ao produto, mas elas são necessárias. Algumas, veja bem, algumas reuniões de tomada de decisão para o cliente não vai agregar valor nenhum, mas é necessário o produto. Agora, você pode ter um conjunto de atividades que são realizadas durante o seu desenvolvimento de software, que elas podem ser simplesmente anuladas. Vou dar um exemplo.
a criação de comitês para aprovação de uma dada release que não precisa de uma reunião presencial, não precisa de uma discussão de uma ata, por exemplo. Se você fizer tudo isso, você pode estar desperdiçando tempo nesse tipo de atividade. Bom, o Lean IT é uma forma de trabalho que percorre toda a organização. Todo mundo tem que estar envolvido, conforme eu já expliquei anteriormente. A área de negócios, pré-venda e venda, o financeiro, a área comercial, o pessoal do desenvolvimento de software, quem faz a implantação e quem faz o suporte e manutenção. O foco nosso aqui é falar sobre o desenvolvimento de software. Então vamos lá. O que tem sido feito para desenvolvimento de software nos últimos tempos? Nós temos trabalhado muito em métodos do desenvolvimento de software. Então, que se a gente ficar falando cada um desses itens que estão nesse slide, a gente tem dias para conversar sobre isso aí. Tem um cascata, espiral, método incremental, RUP, que já está no passado, o CMMI, a compilação de áreas-chave dentro do PMI, e também hoje nós temos os métodos ágeis. Né? Tem diversos tipos de você encarar o desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis. Tá? Bom, vou falar agora sobre algumas ferramentas que são utilizadas em IT. Tem uma lista aqui não exaustiva, até está faltando alguns itens aqui. Eu não vou falar sobre todos eles, vou falar sobre alguns deles. Né? Eu tenho Kaizen, fluxo contínuo, sistema prova de erros, sistema puxado, que a gente vai falar. Temos o método 5S, que é um método japonês que é utilizado para organização do trabalho. Vamos falar sobre algum deles aqui. Vamos falar sobre o Kaizen, que está dentro daqueles princípios básicos lá. Né? Que é o Kaizen? Kaizen é um conceito, mas ele é a base de tudo para você conseguir uma melhoria. Você tem que aplicar a filosofia de mudança para melhor continuamente, todo dia. Kaizen vem de uma palavra japonesa, está bem descrito aí no seu slide, Kai, mudar, Zen, para melhor. Eu posso traduzir isso colocando um pouco de tempero, que o seu objetivo dentro do Kaizen é sempre ser melhor do que ontem. Todo dia o seu objetivo é sempre ser melhor do que ontem. Tá? Todas essas melhorias, elas têm que ser curtas e de baixo custo. E tem que se ter em mente que nunca há limites para a qualidade. E a busca é sempre por zero defeitos. Tá? Todos têm que estar comprometidos dentro da empresa, desde a cadeia executiva até ao desenvolvedor, até quem vai implantar, até quem vai dar suporte e manutenção no sistema. No fundo, quando eu estou falando de Kaizen e de Lean, eu entendo que Lean é inspirador, porque isso você pode levar para a sua vida. Né? Ela é uma busca constante de melhoria para chegar na meta zero. Mas a gente sabe que meta zero é um sonho, mas o que a gente busca, falando em Kaizen, é que a gente tem que buscar constantemente a melhoria para diminuir o máximo possível do conjunto de erros. Tá? E qualidade é a responsabilidade de todos. Como é que a gente implementa Kaizen? Existem ferramentas para fazer isso aí. Toda vez que é detectado algum tipo de melhoria, você pode abrir um evento Kaizen e entrar dentro de um processo no seu desenvolvimento de software para aplicar essas melhorias. Mas não é o foco agora dessa palestra. Bom, qualidade e responsabilidade de todos. O que vem ser a qualidade? Existe uma crença dizendo que qualidade custa caro. Qualidade não custa caro. Caro custa você ficar corrigindo erros, você ficar com uma imagem muito ruim no mercado com relação ao seu produto. Caro custa você ter que chamar o seu cliente para explicar por que o sistema não está performando. Tá? Caro você ter que lidar com a reclamação do cliente todo dia sobre o mesmo conjunto de erros que tem sido colocado. Na realidade, qualidade é conformidade consistente com a necessidade do cliente. O que vem ser isso? Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu já tive carros de diversas marcas aí. De uma dada montadora, quando eu precisei fazer
a manutenção que está prevista no período de garantia, me falaram que era agendado. Bom, fui lá, agendei 7 horas da manhã, cheguei na porta da concessionária, tinham mais outros 40 veículos esperando a manutenção. Fui lá e perguntei para o consultor que eu tinha feito a agenda. Ele falou, sim senhor, está agendado, às 7 da manhã, junto com todos os outros para esse dia. Bom, achei estranho. Tudo bem, mandei para revisão, tentar garantia, surpresa final, né? Não existia uma previsão de custo associado àquela manutenção que não foi respeitada, não saiu fora da tabela. Há alguns anos eu entrei numa concessionária japonesa para comprar um carro, comprei o carro, fui muito bem atendido e chegou o período de manutenção. A primeira revisão, a segunda, eu liguei, pedi agendamento, 14 horas. Achei bacana as 14 horas e a atendente me disse, vai ser às 14 horas e a duração da sua revisão vai ser de exatamente 1 hora. Duvidei. Fui à concessionária, cheguei 15 minutos antes que foi o pedido dela, fiz o cadastro, deixei tudo certinho. O consultor veio, me atendeu, explicou o que ia ocorrer com o carro e me mandou para uma sala de espera. Nessa sala de espera, eu vi por vários televisores que estavam na sala de espera, o meu carro entrar na manutenção e o carro de alguns outros clientes, que eram 6 consultores em paralelo, serem atendidos naquele período lá. Em mais ou menos 48 minutos, o meu carro saiu da manutenção com o preço previsto, sem absolutamente nenhum tipo de imprevisto durante aquela manutenção. Isso é qualidade, né? Qualidade tem a ver com superar a expectativa do seu cliente. Qualidade tem a ver com a visão que o cliente tem do produto. Quanto que ele acha que deve pagar? É preço. Preço pode ser qualidade para o cliente? Pode. Desde que atenda uma série de outros quesitos. Pode ser a qualidade técnica? Pode. Pode ser o prazo, no caso do atendimento pós-venda da concessionária da marca japonesa? Pode. Existem outras formas de você fazer uma definição de qualidade. Adicionando valor ao cliente, garantindo que os clientes voltem. No meu caso, até hoje eu continuo numa marca japonesa. Tá? Prover o melhor valor, superar as expectativas do cliente e eficientemente prover produtos e serviços que atendam ou superam todos os seus consumidores. Tá? Bom, qual que é o outro conceito que está envolvido dentro do Lean IT? É você aplicar o conceito de Just in Time. Just in Time significa você fornecer exatamente o necessário, na quantidade necessária e no tempo necessário, na hora que for preciso, para fazer o seu produto. Como é que a gente mapeia isso dentro do desenvolvimento de software? Assim que o implementador terminou a construção de uma API, de um componente de software, de uma funcionalidade, já está disponível para ele um próximo conjunto de requisitos para ele implementar. Na hora que esse implementador deixou disponível aquele conjunto de código implementado, esse conjunto já foi para a equipe de testes para que alguém possa fazer o teste. Sempre dentro de uma cadeia muito bem controlada de desenvolvimento. A ideia é minimizar o desperdício de tempo e energia, de recurso, né, de máquina, de homem, de material. Dá para aplicar isso no desenvolvimento de software? Opa, a gente tem alguns exemplos que fazem isso aí. Mas no que implica você aplicar o conceito de Just in Time? Você tem que saber nivelar as atividades dentro do desenvolvimento de software. Nivelar de que forma? Você tem que olhar a capacidade e a senioridade das pessoas envolvidas no desenvolvimento de software e entregar pacotes de desenvolvimento, pacote de especificação de negócios, de requisitos, de acordo com a capacidade produtiva. Você tem que ter equipe multifuncional. Um exemplo que eu costumo fazer é quem faz requisitos consegue fazer teste, quem faz teste também consegue fazer requisitos. Alguns perfis de desenvolvimento conseguem ir além, alguns conseguem fazer testes, alguns conseguem inclusive fazer requisitos também. Por que isso é importante ter a multifuncionalidade dentro dessa filosofia? A partir do momento que o gestor de projeto identifica que
possa ocorrer um desbalanceamento da atividade num determinado ciclo desse desenvolvimento, ele desloca as pessoas de forma inteligente para que não haja sobrecarga, ok? A produção é sempre para atender a demanda do cliente. Eu nunca vou colocar uma equipe de desenvolvimento para ficar fazendo um conjunto de componentes que eu possa usar dali a 4 ou 5 projetos. Porque eu vou estar criando estoque, certo? Eu vou usar e abusar de sistemas visuais, Kanban, Layout, Andon. Vou explicar mais adiante o que significa isso aí. Para quem já está acostumado com um pouco de métodos ágeis, lembra um pouco Scrum. E é claro que tem que ter uma forte integração com o ambiente externo da organização de TI. Por exemplo, é necessário fazer nivelamento de vendas ou gestão de demanda em cima daquilo que vai entrar para a organização de desenvolvimento de software. O que é um sistema puxado? Ora, o testador, na equipe de desenvolvimento de software, ele vai demandar alguma coisa para ser testada. O implementador, quando ele termina uma tarefa, ele vai demandar uma nova funcionalidade, um novo componente para ser desenvolvido. Isso, na essência, é utilizar um sistema puxado. Quem vai puxar todo o ciclo é sempre o cliente, tanto externo quanto interno. O Kanban é um sistema que ajuda a implementar o sistema puxado, que é uma forma visual de você colocar um conjunto de atividades para a sua equipe para saber quando ela deve ou não puxar uma atividade. Você pode fazer isso através de um quadro, colocando as atividades descritas nesse quadro, ou um conjunto de cartões, como ocorre, por exemplo, na montadora Toyota. Se você for lá na parte de manutenção de carros, você vai verificar, à medida que um cliente chega, um cartão é retirado e puxado para um outro local. Aquele outro local pega o cartão e trabalha com a atividade associada lá. Uma outra ferramenta associada é o PDCA. Isso, para quem gerencia projetos de software, é bem conhecido. Nós temos aqui você trabalhar de forma gerenciável, sempre planejando, executando, fazendo as verificações e ações corretivas em cima do projeto em andamento. Foi criado dentro do sistema de produção Toyota, junto com o Deming. O PDCA é uma ferramenta, não é ferramenta para um perfil, todos devem utilizar, como sempre tem mostrado dentro dessa palestra aqui. Visa sempre documentar e resolver problemas de forma bem consistente. Planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Uma outra ferramenta utilizada é uma folha de projetos que fica sempre visível a todos. Tem forte apelo visual e também utiliza o ciclo PDCA. Eu trago aqui um exemplo para vocês dessa folha de projeto aqui. Você vai colocar o contexto, quais as condições atuais da atividade, o escopo que você quer, né? Se existiu ou não algum problema, você vai pontuar isso aí e vai planejar a sua ação em cima da atividade. Lembrando que é cadeia de valor, tá? Cadeia de valor, sempre composição das atividades para produzir serviço de forma eficiente. Uma vez que você determinou toda a cadeia de valor, você tem que fazer um mapeamento desse fluxo, tá? Da criação até a entrega ao seu cliente, sempre buscando atender aquilo que o cliente quer, única e exclusivamente aquilo que o cliente quer para atender o seu pedido e resolver a dor dele naquele momento ali. Quando você faz um mapeamento de fluxo de valor, você vai olhar suas atividades sobre a ótica do cliente, tá? E realizar um conjunto de atividades ligadas àquele produto. E você vai classificar essas atividades como aquelas que agregam valor, aquelas que não agregam, mas são necessárias, e aquelas atividades que não agregam e não são necessárias. Assim você consegue construir um fluxo de valor extremamente enxuto. É claro que precisa de grau de envolvimento de todos nesse mapeamento de valor aí. Você tem que perguntar para todo mundo que está envolvido dentro do seu processo de desenvolvimento o que é que agrega ou não valor, o que é que poderia ser pulado ou não, ou deixado de lado durante o desenvolvimento de software.
Tá? Quais são as etapas, então, nesse ciclo de desenvolvimento de software? Você tem que identificar o valor, mapeia o fluxo, você cria um fluxo, estabelece um sistema puxado e busca a perfeição constantemente. Você pode utilizar essas etapas, falando grosso modo aqui, imagina o ciclo de desenvolvimento em cascata. Faz um ciclo curto em desenvolvimento em cascata, faz o PDCA aplicando identificação do valor, mapeando o fluxo, criando o fluxo, puxando todas as atividades e analisando a perfeição junto com o PDCA, buscando a perfeição com o PDCA. Aqui eu trago um exemplo bem claro para quem está acostumado a trabalhar com métodos ágeis. Dentro do Lean IT, um método ágil, ele pode estar dentro de toda a filosofia de desenvolvimento de software. É um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software, Scrum, Agile, tá? Cujo gerenciamento está focado no just-in-time. Começa no momento em que a organização de TI recebe um pedido do cliente. E a partir daí você vai otimizando todos os seus processos, buscando perfeição, buscando redução de desperdício, nivelando atividades, tendo equipes multifuncionais, buscando valor ao cliente. Aqui eu trago um gráfico que está no livro do Stephen Bell, Lean IT, e do Michael Orzen, mostrando qual o custo de correção de problemas que ocorre durante o desenvolvimento de software. É fácil perceber que à medida que você demora para detectar um defeito, mais caro ele é. Por isso que quando se utiliza Lean IT, você está reduzindo o custo de produção, porque você tenta identificar o mais rápido possível qualquer tipo de problema. Você olha o que o cliente fala, busca o valor, implementa rapidamente, põe no ciclo de desenvolvimento PDCA e apresenta o cliente em etapas, na parte de desenvolvimento de software. Mas toda a cadeia do desenvolvimento da organização tem que estar envolvida e sempre muito próximo ao cliente. Concluindo, como é que custo e produtividade é visto em Lean IT? A gente baixa o custo, por quê? Otimiza o processo de desenvolvimento. A gente faz apenas, estritamente, aquilo que é importante para chegar ao produto e ao sistema para o cliente. A gestão é sempre de forma muito simples, é visual, é conversando com as pessoas, respeitando as pessoas e fazendo com que elas enxerguem qual que é o objetivo final. Fazendo uma busca constante da qualidade, evitando correção e retrabalho, e se tiver correção, que essa correção seja logo no início do trabalho. E a produtividade, por quê? Porque você enxuga todo o seu processo, você pratica melhoria contínua através do Kaizen e do PDCA, você elimina atividade que não agrega valor. Evita mudança constante de prioridade na equipe de desenvolvimento. É muito bom trabalhar com células, como o Scrum e o Agile faz. Por que trabalhar com células? Você evita movimentações, evita transporte, e você faz entrega sempre de forma continuada para o seu cliente. Isso, por si só, já demonstra que Lean IT ele reduz muito o custo e aumenta a sua produtividade dentro da organização de TI. O que a gente vai trazer para os próximos webinars? Lean IT em desenvolvimento de software, mostrando como se aplicam as ferramentas, a relação de Lean IT e o gerenciamento de projetos com o PMO, e como faz uma implantação de Lean IT dentro de uma organização de desenvolvimento de software. Pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Estamos abertos a perguntas e questões. O Marcos irá me ajudar naquilo que for necessário. Tem alguma pergunta, Marcos? Não. Alô, não estou ouvindo. Enquanto o pessoal faz as perguntas, deixa eu dar alguns recadinhos finais, só para relembrar, algumas pessoas talvez tenham se conectado um pouco depois do início.
Esse material foi totalmente gravado, essa apresentação está gravada. Depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, no SlideShare. Vocês vão receber um informativo. Inclusive, tem informações adicionais a respeito do programa de certificação em Lean IT, oferecido pela Octus. Vocês vão estar recebendo esse pacote todo. E a gente pede que, ao final, não se esqueçam de conectar, tem uma rápida pesquisa, respondam, porque é importante a gente ter o feedback de vocês, inclusive outros temas, sugestões que vocês possam deixar para que a gente inclua no circuito de palestras de 2017. Então, para quem ainda não conhecia esse modelo, a gente trabalha desde 2012 com esse circuito de palestras e tem um acervo para vocês em termos de conteúdos, todas as apresentações de alguma forma relacionadas aos programas de certificação do ECLIN. Mari, enquanto o pessoal coloca as perguntas no chat, eu vou te pedir para colocar no último slide, porque aí fica em tela os nossos contatos, caso o pessoal precise também conversar conosco depois. Isso, maravilha. Ok. Vou voltar para o Mood aqui, se precisar, estou aqui nos bastidores. Tá ok. Não apareceu. Tem uma pergunta aqui do José de Almeida sobre a relação de Lean e Six Sigma. O Dr. Marcos, ele é especialista também em Six Sigma e ele vai responder essa questão agora. Bom dia, pessoal. Com relação aí, obrigado pela pergunta, José Almeida. Na verdade, as duas metodologias, tanto Lean como Six Sigma, são metodologias de melhoria de processo. Elas têm essa questão em comum. Mas, com relação à prática, elas têm uma diferença bem interessante. Enquanto Six Sigma é muito objetiva, muito focada em resultados rápidos e em resultados pontuais, Lean tenta olhar a empresa como um todo e buscar uma melhoria mais espalhada em toda a empresa, em todas as áreas, e contando com todo mundo. Six Sigma é muito mais focado em ter especialistas. Existe sim treinamentos, atividades de Lean Six Sigma. Existe uma certa diversidade aí no mercado com relação ao que é isso, mas o que nós defendemos com relação ao que é Lean Six Sigma são melhorias de processos baseadas na filosofia Lean, usando como ferramenta de melhoria a estratégia Six Sigma. Então, a estratégia Six Sigma é uma estratégia mais objetiva, mais estruturada, e ela é muito boa para resolver problemas mais complexos. Problemas que precisam de uma análise estatística, problemas que precisam de um estudo mais aprofundado. Então, se eu tenho lá um problema Lean, como uma otimização de alguma área, como uma eliminação de algum desperdício, mas que precisa de um estudo mais aprofundado, o Six Sigma traz essa estrutura. José de Almeida, respondi. Gostaria de mais algum esclarecimento? Voltar aqui de volta ao Mário Harada. Tem uma pergunta do André de Oliveira sobre a visão sobre o impacto do Lean IT na gestão de projetos de TI. Eu já passei por várias metodologias, experimentei várias formas de desenvolvimento e sou gestor de projetos também. Qual que é o impacto sobre isso aí? Você consegue deixar extremamente eficiente e reduzido a forma de trabalhar com a gestão do projeto. Você elimina muita etapa que pode ser condensada com a outra e otimizada. Essa sua pergunta, ela está relacionada com um próximo webinar que nós vamos fazer mais adiante em conjunto com a Exim. Tem uma pergunta aqui do Tiago sobre cadeia de valor na visão de Lean
é a mesma ideia de cadeia de valor desenhada na gestão de projetos? Tem uma interseção, sim. Tá? Quando a gente for falar no próximo webinar sobre gestão de processos e a visão do Lean, nós vamos explicar com detalhes como é que essas duas coisas são próximas, né, e qual o objetivo delas duas, de forma a deixá-las convergentes para uma gestão de processos. Tem uma observação do André de Oliveira com relação a desperdício comum em TI, a parte do intelecto. Alocar um analista sênior para executar atividades de um programador. Realmente, isso é. Tem um outro exemplo que eu posso citar, que é o seguinte: às vezes, algumas corporações desenvolvem componentes extremamente complexos ou frames extremamente complexos que qualquer analista sênior que chega para trabalhar, até ele entender todo o conjunto do frame e todo o conjunto de componentes existentes, ele demora uns 3 meses. Nesses 3 meses ele vira um estagiário. De experiência própria, às vezes eu prefiro trabalhar com componentes de mercado e ferramentas de mercado que estão sendo muito utilizadas, porque eu consigo trazer analistas para dentro da equipe de forma mais rápida e eles começam a produzir de forma mais rápida também. Muito obrigado, André. Bom, eu acho que não deva ter mais nenhuma questão aqui que está aparecendo. Mário, você quer só comentar, o pessoal vai receber isso depois através do e-mail que o Exim vai enviar, mas se você quiser aproveitar e comentar o que vai no pacote da Octus, a campanha, a promoção que vocês estão lançando, para o pessoal saber o que está chegando depois. E eu sei o calendário de vocês, com desconto para quem estava no evento, na nossa palestra. Isso, exatamente. Para quem está na palestra, por favor, respondam a pesquisa que é feita pelo Exim. E aqueles que tiverem interesse, nós vamos disponibilizar um código promocional para todos os cursos que a Octus possui. Tá? Nós vamos mandar um código, mas seria necessário você disponibilizar o seu contato para que a gente consiga mandar. Não só os cursos de Lean IT vão estar com esse código promocional, mas de 6 Sigma, de gestão de projetos e várias outras ferramentas que a Octus tem para o mercado de trabalho aí. Obrigado pela lembrança, Milena. Com certeza. No e-mail vocês vão ter um link também, um material falando especificamente do programa de Lean IT. Vocês vão entender que a gente está numa primeira etapa, né, no primeiro nível de certificação, e tem mais coisas chegando aí para o próximo ano. Eu espero que vocês se encantem com o novo programa e que tenham entendido até logo no início, quando eu apresentei a distribuição, os domínios, eu comentei com vocês que o Lean estava encaixado, vamos dizer assim, na área de sustentabilidade. Acho que ficou bem claro durante a apresentação brilhante do Mário. Nada como ter um mestre, um professor aqui trabalhando vamos dizer assim, essa integração entre a dinâmica do mundo acadêmico do ponto de vista de didática com essa experiência prática do mundo de consultoria. Então, acho que foi uma apresentação fantástica. Agradeço muito a tua presença, Mário. Os contatos estão em tela, então vocês, se tiverem alguma dúvida posterior, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tanto com a Octus quanto com o Exim, caso tenham alguma dúvida mais específica dos programas de certificação. E eu espero encontrar todos vocês aí nas próximas edições. A gente está quase encerrando o calendário, temos só mais, acho que, uma apresentação esse ano ainda, mas em 2017, normalmente, a partir da segunda quinzena de fevereiro, a gente já começa a estruturar o calendário e, em média, a gente tem 1 a 2 apresentações por mês, a depender das agendas disponíveis também dos palestrantes convidados. Então, a gente espera encontrar vocês em outras oportunidades e, da minha parte, é isso. Fica um grande abraço. Quer falar alguma palavra final, Mário, para a gente encerrar a gravação? Agradeço a presença de todos, também foi muito bom participar dessa parceria com o Exim e vamos trazer sempre novidades para vocês. Muito obrigado a todos.